Olá a todos, eu me chamo Francisco Jonatas Fontenelle Pereira, faço parte do grupo composto pela Edilângela Gomes Ângelo e pela Maria Vitória Ferreira Rodrigues. Somos estudantes do primeiro módulo do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí, no campus de Pedro II, e estamos fazendo parte do terceiro ciclo de palestras do conhecimento científico. Essa nossa apresentação ela é referente à disciplina de Projeto Integrador 1 e temos como professor Etiele Barroso de Andrade. E o professor orientador, professor de História e Filosofia da Biologia, que é William Rodrigues do Nascimento. E o nosso grupo tem como tema a importância da inteligência artificial para a filosofia na biologia. E o objetivo geral do nosso trabalho é investigar como a inteligência artificial atua, ou como ela pode atuar, do campo histórico da filosofia e da ciência. Então, para iniciarmos, vamos ver com a definição de inteligência artificial. Bom, o conceito de inteligência artificial ele é bem abrangente e pode ser definido ou compreendido sob inúmeras e diferentes perspectivas. Se trata de um ramo da ciência e da informática que cria máquinas e softwares inteligentes, de forma que eles sejam capazes de entender vários tipos de informações para poder analisar e tomar atitudes como os seres humanos. Se trata de uma tentativa das máquinas imitarem ou tentarem simular uma ação humana. Ou seja, as máquinas elas vão poder pensar como seres humanos. E é interessante observar, ressaltar, que nos anos 50 a inteligência artificial já existia. Só porque de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Hoje, por exemplo, a gente tem super jogos, a gente tem robôs, a gente tem dispositivo de voz escrita e muitas outras coisas. E como eu disse, como eu citei, as máquinas elas vão pensar como os humanos. E aí vai surgir uma questão, né? Como é que as máquinas pensam? Como é que elas vão poder pensar que nem a gente? E é muito simples, é somente através de métodos simples e lógicos que são chamados de algoritmos. Tá, mas o que são algoritmos? Algoritmos são cadeias de informações que são desenvolvidas para a gente executar uma tarefa. A gente usa esses algoritmos no nosso dia a dia e nem percebe. Por exemplo, quando a gente vai desbloquear um celular com o rosto, quando a gente vai pesquisar no Google Assistente e etc. As máquinas e os computadores, eles são alimentados com dados. Esse é o aprendizado das máquinas e é chamado de Machine Learning. Então, como é que funciona esse aprendizado? Bom, a princípio as máquinas elas são alimentadas com dados e esses dados, eles têm um nome, eles são chamados de inputs. Então, a máquina e o computador, através da inteligência artificial, ele consegue aprender todos os padrões desses dados e produzir novos outputs. O que são outputs? Tomadas de decisões. Então, quanto mais dados, quanto mais exemplos, mais inteligente a máquina e o computador vão ficando. Quanto mais informações você dá para o computador, mais esse software vai aprendendo para que de fato ele possa tomar decisões inteligentes. E qual seria então o objetivo da inteligência artificial? Fácil. Facilitar a vida das pessoas, já que ela foi pensada, foi criada para pensar que nem um cérebro. A inteligência artificial, ela ajudou a criar várias ferramentas que facilitam o nosso cotidiano, que facilitam o nosso dia a dia, deixando tudo mais simples, tudo mais fácil, tudo mais evoluído. Então eu trouxe para mostrar somente um exemplo, tá? Mas a inteligência artificial, ela é completa de várias, de milhares de funções, mas eu trouxe somente um para vocês entenderem na prática como é que funciona, que é quando você dá um comando de voz para um aplicativo e ele reconhece o que você falou e executa essa função para você. Exatamente aí que a inteligência artificial entra, porque ela lhe ajudou, ela facilitou a sua vida de uma forma bem simples. Então agora eu vou usar uma das maiores contribuições para a inteligência artificial, uma grande referência que é Stuart Jonathan Russell. Ele que é um grande cientista da computação de inglês e ele fala que a inteligência artificial possui 4 grandes categorias. Quais são essas grandes categorias? Número 1. As máquinas, elas vão pensar como seres humanos. Número 2. As máquinas que se comportam como seres humanos. Número 3. Máquinas que pensam racionalmente. E número 4. Máquinas que se comportam racionalmente. Então, para finalizarmos, vamos falar sobre Alan Turing. Ele que foi um criador do teste de Turing. E esse teste ele consiste em avaliar a inteligência artificial de uma máquina em relação à inteligência do ser humano. E no caso, são propostas um número total de perguntas. Então vamos agora aprender um pouco sobre a história da inteligência artificial. Olá, eu me chamo Edilângela Gomes Ângelo e irei falar sobre a história da inteligência artificial. Desde o início dos fundamentos da inteligência artificial,
tiveram suporte de várias disciplinas que contribuiu para a evolução da inteligência artificial, como a filosofia, que vem contribuindo desde os 480 a.C. Com isso, temos vários filósofos que contribuiu para a evolução da inteligência artificial, como Aristóteles, que foi um grande filósofo da história da filosofia. Os escravos, eram tratados como nada pela sociedade, e os filósofos se perguntavam coisas como: será que uma vassoura, que é um objeto de limpeza, poderia ter vontade própria e estabelecer um sistema de arrumação? Esses são os questionamentos que alguns filósofos se perguntavam na época, e isso contribuiu bastante para a evolução da inteligência artificial. E a filosofia da inteligência artificial, ela tenta responder questões como: será que uma máquina ela pode agir de forma inteligente? Ou seja, esse método de questionamento foi muito importante para a evolução da inteligência artificial, A lógica, o método de raciocínio, a origem de aprendizagem, todos esses requisitos foi muito importante para a evolução da inteligência artificial. A outra área que contribuiu muito para essa revolução foi a matemática, que vem contribuindo desde os 800 anos atrás, E tivemos muitos matemáticos, que foi um grande apoio para essa evolução, Ou seja, como o George Brody, que foi um matemático britânico, que inventou um sistema de álgebra, que contribuiu muito para o desenvolvimento da computação moderna, E o Alan Turing, que é considerado o pai da computação, foi um matemático muito importante que contribuiu para o desenvolvimento da inteligência artificial, usando o teste de Turing. E esses são alguns nomes, de matemáticos que ficaram marcados na história e que trouxeram muitas contribuições. A outra matéria, outra disciplina, outra área que contribuiu para a evolução da inteligência artificial foi a economia, que vem sendo contribuindo desde os 1776, Ou seja, tem vários conceitos que trouxeram, para a inteligência artificial, como a principal, a teoria da decisão, o conceito de utilidade, a teoria dos jogos, Isso foram alguns conceitos muito importantes. E a outra área também de grande influência foi a psicologia, que vem sendo influenciada desde os 1879, ou seja, usando as principais técnicas como a análise de comportamentos humanos, a psicologia da memória, a percepção e o controle motor, e isso foi muito importante para a evolução da inteligência artificial. E a outra área de grande influência foi a engenharia de computação, que vem sendo influenciado na história da inteligência artificial desde os 1940, pela construção de computadores, pelos ambientes computacionais, o conceito de programação, e isso foi muito importante para a evolução. E para o último que eu trouxe aqui no slide é a linguística, que vem sendo contribuindo desde os 1957, pelo meio da representação de conhecimento e pela gramática. E é uma linha do tempo dos principais momentos da história da inteligência artificial. Conforme a linha do tempo, em 1950, Alan Turing ele publica um artigo sobre testar a capacidade das máquinas pensarem, exibindo um comportamento inteligente
semelhante aos humanos, ou seja, o famoso teste Turing. Como é que ele funciona? Um humano, um interrogador, ele fará perguntas a duas entidades, ou seja, um humano e um computador. A comunicação é feita de forma indireta pelo teclado, e aí o interrogador ele tentará, através do diálogo, realizar entre eles as entidades e decidir qual dos dois é humano. O computador programado se passará pelo humano. Se no final do teste o interrogador não conseguir distinguir quem é humano, então conclui-se que o computador pode pensar. Isso era a teoria, né, de Turing. Em 1952, foi desenvolvido o primeiro programa de jogo de xadrez, que foi escrito por Arthur Samuel, né? O jogo inclui um elemento vantajoso, em vez dele jogar o programa de xadrez, para ensinar o programa como jogar, né? Ele introduz a ideia de autoaprendizado e permitir que o programa jogasse sozinho, né? Foi um grande desenvolvimento na história da inteligência artificial. Em 1956, oficialmente, o termo inteligência artificial foi cunhado pelo jovem cientista de computação John McCarthy, né? O termo inteligência artificial foi oficialmente registrado, né, na história naquela época. Em 1959, o termo aprendizagem de máquina é cunhado pelo Arthur Samuel, né, o mesmo que fez o programa de xadrez, né, que é um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser programado. É basicamente isso, o que quer dizer o termo, que significa o termo. Em 1965, surge a Lisa, né, o primeiro robô de convecção que simula diálogos, né? Isso foi bem marcante também naquela época. Em 1969, Shank é introduzido como o primeiro robô móvel controlado por meio da inteligência artificial. Em 1993, né, Rod Bork iniciou um projeto que trata-se de um robô com inteligência artificial que é capaz de aprender por meio da interação com pessoas e manuseios de objetos. Em 2000, Cynthia Brand um robô capaz de simular e reconhecer emoções humanas, os kits, né, que é o nome do robô, que foi um marco também na história. Aqui é uma linha do tempo dos principais momentos, né, da evolução da inteligência artificial. A história da inteligência artificial é um assunto bem extenso, foi desenvolvido muitas inovações, né? Eu trouxe aqui de forma bem resumida as principais, né, avanços que, conforme a linha do tempo, né, o teste de Turing, o robô Elisa, enfim, são tantos inovações que aconteceu na história. Irei falar sobre a grande importância da inteligência artificial na sociedade. Sabemos que a inteligência artificial ela está presente em vários setores, seja na medicina, como na área da saúde, na educação e na indústria, né? Ou seja, a inteligência artificial ela tem muitos benefícios, né? Sem ela, muitas coisas não seriam descobertas. Graças aos matemáticos, os filósofos, economistas, linguistas, com todo esse procedimento, né, da história da inteligência artificial, isso contribui ainda mais para a evolução da inteligência artificial.
E como que a inteligência artificial ela pode ser aplicada na medicina? Ou seja, auxilia, né, nos profissionais da área de saúde, em atendimentos de pacientes com análise de exames, né? Ou seja, com a inteligência artificial, fornece informações para que os diagnósticos sejam mais eficientes, né? Sabemos que existem muitas doenças complexas de ser diagnosticadas, como câncer, né? E com a inteligência artificial é possível, né, diagnosticar, e isso não trará prejuízo nenhum para o paciente, de forma tranquila. A ciência, ela se preocupa com isso, a medicina tenta evoluir, né, em cada ano, tenta descobrir novas inovações, enfim, atua também nos avanços de tratamentos, né, de descobertas de doenças, ou seja, quando a pessoa ela descobre que está com uma doença, né, muito complexa, como câncer, já começa a fazer o tratamento, né, graças à tecnologia, a inteligência artificial, com a medicina e tudo, é possível sim, graças à nossa inteligência artificial. E também ela prevê, né, quanto o paciente ela tem um risco de doenças, né, previsões, né, ou seja, se a pessoa ela tem risco de morrer com alguma doença, se a pessoa já está com uma doença avançada, né, como diz, tem muita gente que morre e faz um exame e detecta que está com câncer e já está avançado e não dá tempo fazer o tratamento, né, como é para ser, e acaba, infelizmente, falecendo. Agilidade também nos diagnósticos, né, através de imagens coletadas nos exames, como o raio-x, enfim, são muitos exames que precisa da tecnologia, precisa da inteligência artificial para detectar uma doença, enfim, isso é muito bom para a medicina. Também é possível, né, graças à inteligência artificial, a realização de cirurgias à distância, como eu trouxe aqui na imagem, médicos de Piqui fazendo uma cirurgia à distância de 3.000 quilômetros do paciente, através somente com a inteligência artificial, graças com lasers, né? Isso, a inteligência artificial, junto com a medicina, é capaz de fazer. E a outra imagem também mostra como que a inteligência artificial ela pode ser aplicada, né? Aplicada na medicina, na área da saúde, e isso é muito bom para a medicina. A inteligência artificial está dentro da educação. Como contribui? Quais são os benefícios, né? A inteligência artificial, ela possui uma enorme capacidade de armazenamento, né, e processamento de dados completos. Isto possibilita entender o padrão de aprendizagem de cada aluno e sua individualidade, né? Ou seja, com a inteligência artificial, né, no campo da educação, melhora muito na gestão escolar, simplificando as tarefas administrativas, supervisão de aprendizagens, enfim. A inteligência artificial na sociedade ela é uma grande realidade, né? E na educação não é diferente, né? No momento, estamos passando por um momento difícil, né? A pandemia da Covid-19, e a educação à distância, né, está sendo implantada no momento, né, por conta de toda essa problemática. E a inteligência artificial, ela está presente, ela é uma grande realidade. Sim, ela é uma grande realidade, né? Ou seja, como que a escola, ela faz para ter os dados, saber tudo direitinho, os dados dos alunos, como é que tá as notas, se o aluno tá
se desenvolvendo, se está acompanhando as aulas, se está tirando notas boas, tirando notas ruins, enfim. Claro que tem um lado ruim, né? O lado de dificuldades, né? Porque isso é uma grande realidade, né? Ninguém estava adaptado com essa realidade, né? Ou seja, isso foi um abalo para todo mundo, porque usar essas ferramentas tecnológicas é complicado, é complexo e precisa de muitos, né? Enfim. E com isso, percebemos que a inteligência artificial, ela está presente muito na educação, né? Ajuda muito a administrar o comando na escola, a gestão escolar, por meio de dados dos alunos, né? Temos plataformas também educativas, como Classroom, que faz todo aquele acompanhamento do aluno, né? E na indústria tem uma grande vantagem também, está muito presente, é a inteligência artificial, a tecnologia, né? E tem muitos benefícios também, como agilidade, né? Muitas coisas não seria possível usando a força humana, né? E precisa realmente dessa modernização de robôs, enfim, de todos esses equipamentos tecnológicos para ter mais agilidade, né? A redução de custos operacional, o aumento de automoção, enfim, são muitos benefícios, né? Ou seja, a inteligência artificial, ela é muito importante em nossa sociedade, na medicina, na educação, na indústria, em outros setores também, né? É uma grande realidade, sim. Bom, eu vou falar sobre a importância dos aspectos éticos da inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial frente aos dilemas éticos e morais. Quando relacionamos ética e moral às questões tecnológicas, não podemos ser negligentes em reconhecer que as tecnologias não são institutos autônomos, dado que a inteligência artificial perpassa não só por questões sociais, mas também pelos campos da robotização, do Big Data e a técnica do Deep Learning, sendo assim, esses últimos campos que se codependem, que se aceleram mutuamente. É aí que fica a indagação. Se o campo da inteligência artificial remonta a 1956, quando John McCarthy cunhou o termo, por que a questão ética está na pauta nos últimos anos? Engana-se quem acha que isto não é relevante, visto que os algoritmos de inteligência artificial estão interferindo em um conjunto amplo de atividades, na sua grande maioria, sem transparência. Com o aparecimento do Machine Learning, tecnologia proporcionada pelo Big Data, no qual o computador aprende e pensa a cada interação. Esta é uma relativa autonomia conquistada pelas máquinas, onde é colocada para a sociedade temas éticos e a necessidade de se estabelecer arcabouços legais, deixando nada mais atual do que a expressão de Descartes: penso, logo existo. Em termos técnicos, é dizer que ocorre uma incorporação de algoritmos, que permitem que o computador transforme essas informações em experiências novas, respeitando seus limites estruturais e incorporando ao conjunto de dados, onde a cada interação a reação da máquina é aprimorada. Daí vem o termo rotineiramente usado pelos programadores, que a máquina aprende com um sistema. Se não for amparada pela ética, a inteligência artificial se torna um vetor para codificar o preconceito humano, afetando diretamente aqueles que possuem acesso à internet e a dispositivos sociais. Quantas vezes já não se ouviu na mídia sobre robôs militares autônomos que traçam conexões entre suspeitos e determinam sua consequente eliminação? O potencial que as máquinas têm em infringir normas e padrões éticos e morais aceitáveis, mesmo que questionáveis, traz grandes inquietações em todo o mundo, pelo fato que o uso da inteligência artificial age em diversos comportamentos e
julgamentos de importância vital do nosso cotidiano. Nessa sequência, a IEEE, que é uma sigla em inglês, que a tradução é Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, teve uma iniciativa global de considerações éticas no ramo da inteligência artificial, por meio da Ethically Aligned Design. A associação alinhou alguns princípios basilares para considerar a questão da ética na inteligência artificial. O princípio dos benefícios humanos, para que a inteligência artificial não desrespeite os direitos humanos. O princípio da responsabilidade, segundo o qual os poderes eleitos ou o próprio poder judiciário devem criar normas claras de responsabilidade jurídica envolvendo casos com inteligência artificial. O princípio da transparência e o princípio da educação e consciência, de modo a minimizar os riscos de mau uso da inteligência artificial. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os desafios éticos da inteligência artificial. Vivamos em um tempo de rápidas mudanças tecnológicas, no qual quase todos os aspectos de nossas vidas dependem de dispositivos que computam e se conectam. O aumento exponencial resultante do uso de sistemas cibernéticos transformou a indústria, o governo e o comércio. Além disso, a velocidade da inovação não mostra sinais de desaceleração, principalmente porque a revolução na inteligência artificial tenta transformar ainda mais a vida cotidiana por meio de ferramentas cada vez mais poderosas para análise, previsão, segurança e automação de dados. Até agora, a interseção entre a IA e a sociedade trouxe seu próprio conjunto único de desafios éticos, alguns dos quais foram antecipados e discutidos por muitos anos, enquanto outros estão apenas começando a vir à tona. Por exemplo, acadêmicos, autores de ficção científica, há muito tempo ponderam as implicações éticas de máquinas hiperinteligentes, mas apenas recentemente vimos problemas no mundo real começarem a surgir, como o viés social, as ferramentas automatizadas de tomada de decisão ou as escolhas éticas feitas por carros autônomos. Riscos e dilemas éticos. Nas últimas 2 décadas, a comunidade de segurança voltou-se cada vez mais para a IA e o poder do aprendizado de máquinas para colher muitos benefícios tecnológicos. Mas esses avanços obrigaram os profissionais de segurança a navegarem por um número proporcional de riscos e dilemas éticos ao longo do caminho. Como líder no desenvolvimento da IA e ML para a segurança cibernética, o BlackBerry, Cylance, está no centro do debate e é apaixonado por aprimorar o uso da IA para sempre. Desse ponto de vista, conseguem acompanhar de perto a progressão técnica da IA enquanto observam simultaneamente o impacto social mais amplo da IA na perspectiva de um profissional de risco. Acreditam que a comunidade de segurança cibernética e os profissionais de IA têm a responsabilidade de avaliar continuamente as implicações humanas do uso da IA, tanto em geral quanto nos protocolos de segurança. E que juntos devem encontrar maneiras de construir considerações éticas em todos os produtos e sistemas baseados em IA. A ética das decisões baseadas em computador. As maiores fontes de preocupação com o uso prático da IA estão relacionadas à possibilidade de as máquinas falharem nas tarefas das quais são encarregadas. As consequências do fracasso são triviais quando a tarefa é jogar xadrez. Mas os riscos aumentam quando a IA é encarregada de, digamos, dirigir um carro ou pilotar um avião que transporta 500 passageiros. De certa forma, esses riscos de falha não são diferentes dos das tecnologias estabelecidas que dependem da tomada de decisão humana para operar. No entanto, a complexidade e a percepção de falta de transparência subjacentes às maneiras pelas quais a IA toma as suas decisões, aumenta as preocupações com os sistemas executados pela IA, porque parecem muito difíceis de prever e entender. Além disso, o tempo relativamente curto em que essa tecnologia foi usada mais amplamente, somado à falta de entendimento do público sobre como exatamente esses sistemas movidos a IA operam, aumenta o fator medo, protegendo-se contra o uso malicioso da IA.
vem a dimensão da preocupação ética que coloca o maior medo no coração dos profissionais de segurança e do público: o uso da IA para fins maliciosos. As preocupações começam com os ataques de sistemas de IA benignos para os fins maliciosos, mas se estende ao uso tecnológico da IA pelos invasores para subverter as defesas cibernéticas. Ao obter acesso a um sistema baseado em IA, ou mesmo aos dados nos quais esse sistema é treinado, o invasor pode alterar potencialmente a maneira como o sistema funciona para que se torne prejudicial. Um mundo em que tudo, de carros a implantes cardíacos e redes elétricas, dependem da IA e está conectado a uma rede, é um mundo em que os ataques cibernéticos se tornam cada vez mais ameaçadores à vida. Além disso, quando a IA determina o fluxo de notícias personalizadas e outras informações, atores mal intencionados podem minar a confiança da sociedade no governo e na mídia em grande escala, um cenário que é muito comum hoje em dia, construindo organizações éticas de segurança cibernética. É impossível que o risco de a tecnologia de cibersegurança baseada em IA tomar decisões antiéticas seja tão grande quanto a de classificar atividades maliciosas de palavras reais, como está ocorrendo agora na China, por meio de um controverso sistema de crédito social experimental projetado para classificar pessoas com base em seus dados pessoais e públicos. No entanto, a cibersegurança baseada em IA tem o potencial de excluir o acesso de indivíduos ou grupos de sistemas de computador de maneira discriminatória ou arbitrária. As mesmas lições a esse respeito que se aplicam a outros sistemas baseados em IA também se aplicam à cibersegurança. O que não é 100% transparente está aberto a falhas não intencionais e uso indevido. Ao mesmo tempo, a cibersegurança baseada em IA também tem a capacidade de tornar outros sistemas de tomada de decisão baseados em IA mais seguros, protegendo-os de ataques Como maliciosos. se comporta uma máquina sem qualquer intervenção sobre os aspectos éticos básicos? Bom, quando a gente vê falar em revolução das máquinas, a primeira coisa que pode vir à mente é um exército de robôs humanoides atirando contra as pessoas. E por um lado, existem pessoas que dizem que não há razões para se preocupar, porque as máquinas elas não vão ser tão indulgentes. Mas, por outro lado, existem pessoas que dizem que as máquinas elas vão ser tão indulgentes quanto o homem. E nenhuma dessas duas posições ela é extremamente razoável. Mas é sempre bom optar pela construção, pela criação de máquinas controláveis. Uma das maiores fontes de preocupação com o uso prático de inteligência artificial é a questão das máquinas falharem na função da qual elas são encarregadas. Então, as máquinas que são equipadas com inteligência artificial, elas são capazes de operar de forma autônoma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as máquinas elas são capazes de executar operações e processos por conta própria, do jeito que elas quiserem. E a partir disso vai surgir uma questão. Será que as máquinas vão querer então sobreviver? Qual seria o custo então dessa sobrevivência? Exatamente por essa questão que é importante ressaltar que se uma máquina se ela não for parada pela ética, se a inteligência artificial não for parada pela ética, ela vai se tornar um vetor para codificar o preconceito humano. E aí o que vai acontecer? Vai afetar diretamente aquelas pessoas que possuem acesso à internet ou a dispositivos digitais. Então o que nós podemos esperar da ética e moral de uma máquina inteligente? Será que essas máquinas elas são uma ameaça para a nossa espécie? Será que esse filme de ficção científica de que as máquinas destroem a humanidade vão se tornar realidade? Dessas questões que a gente pode observar que a inteligência artificial ela possui alguns riscos. E há uma grande maioria desses riscos de que as máquinas vão dominar o mundo, vão dominar a humanidade, ela está relacionada quando a inteligência artificial ela se alinha a robôs humanoides. Bom, eu trouxe como exemplo a robô Sofia, que ela é uma criação da empresa Hanson Robotics, mais precisamente David Hanson, e é uma empresa de Hong Kong. Então a Sofia ela é capaz de projetar 62 expressões faciais e ela foi projetada para trabalhar e se adaptar com seres humanos.
quero aqui ressaltar que não estou utilizando a robosofia como uma ameaça. Estou apenas explicando uma espécie de robô humanoide. E um dos maiores desafios da ciência é implantar as 3 leis da robótica. Quais são essas 3 leis? Número 1, um robô, ele nunca pode ferir um ser humano. Número 2, o robô ele sempre tem que obedecer à ordem do ser humano. E número 3, ele sempre deve se proteger, desde que ele respeite as 2 primeiras ordens. Então, os impactos da tecnologia, eles são mais positivos do que negativos. Como eu já falei, existe uma grande parte da população que acredita que as máquinas elas vão dominar a humanidade, as máquinas vão tomar emprego de todo mundo, vão tomar espaço, vai deixar todo mundo desempregado. E não, para explicar bem, não é bem assim, né? Até porque a gente já tem fábricas colaborativas que tem robôs e pessoas alinhados, trabalhando lado a lado de uma forma bem segura. E também tem a questão de que as máquinas, elas não substituem afeto e consciência. E fora que também o ser humano ele tem uma capacidade enorme de se adaptar, o que é muito complexo para os robôs conciliar uma coisa com a outra. A tecnologia ela facilitou e muito a vida das pessoas. E de uma certa forma, ela acelerou o processo de evolução. Junto com essa evolução, vai surgindo algumas implicações. E essas implicações elas conflitam com os processos éticos da sociedade. Por exemplo, racismo, preconceito, invasão de privacidade. E eu trouxe como exemplo a imagem desse vídeo, que foi um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, que chamou a atenção de muitos internautas na questão dessa saboneteira automática. Ela é acionada por infravermelho e ela não faz a liberação do sabonete se você tiver a pele negra. Então, eu preciso ter uma preocupação de como e por que essas tecnologias estão sendo criadas, porque tem que fazer toda uma reavaliação de acordo com os critérios éticos. E a gente percebe que essa saboneteira ela não é racista. Os seus criadores, mesmo que de forma não intencional, é que são. E logo depois eu vou citar outro exemplo, que foi um acontecimento que foi nos Estados Unidos. Foi o primeiro acidente que aconteceu na área dessa automatização. Então foi um acidente fatal, uma mulher que morreu, atropelada por um carro que estava sendo dirigido sem motorista, ou seja, era um carro autônomo que estava apenas em fase de testes. E logo após esse acontecimento, a empresa ela suspendeu todos os usos de tecnologia que ela tinha. Então, em emissão disso tudo, todos esses exemplos que eu citei, é importante ressaltar e fundamental que a tecnologia com a inteligência artificial, ela pode favorecer ou prejudicar a vida e os relacionamentos humanos. E para finalizar, aqui estão as nossas referências que usamos para fazer nosso trabalho, nosso projeto. E, bom, é isso. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. E eu agradeço em nome de todo o meu grupo. Obrigado.